Boa noite, boa noite. Vamos lá. Eita, para mais uma live. A gente colocou live and let live. Ai, 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 vive, deixe viver, né? Pois é, trazendo hoje aqui o nosso querido Rodolfo. Vamos lá, ele já tá aqui, né? Olá, Opa, maravilha! já estou aqui no Pronto, vamos isolamento juntos. Você faz. presencial, mas numa conexão virtual. Que bom, que bom, que bom. Tá bem? Você tá bem? Tá se cuidando? Cuidando, né? A gente fica no isolamento, então o que que a gente tem? Eu entrei numa maratona de lives, né? Eu Essa vi sua live, agenda. tá? Essa live aqui vai ser a minha live número 113, né? Uau! E editora é só fazendo transmissões, dando aula online, trabalhando como juiz também no processo judicial eletrônico. A gente acaba não tendo mais hora, entra em qualquer horário para poder despachar os processos e Sim. tentar manter as coisas em dia. E maratonando série da Netflix e da HBO e ganhando peso. Eu tenho que perder peso, na verdade, porque Rapaz, a eu tô me ansiedade vai. vendo, eu tô me vendo nas suas palavras. Tô me vendo nas suas palavras também. Ganhei 3 quilos, né? Também Eu, fazendo aula, dando muita aula online, também devorando e aproveitando um pouco Netflix, né? Fiquei vidrado naquela série que é antiga, mas olha só agora que eu fui começar a assistir, Lista Negra, né? Lista Negra, sim, a Pô, Blacklist. É. pois é, Ela- massa, Blacklist, legal. massa. Tô já na Isso. terceira temporada, é a É bem febre aqui legal. agora. Há várias. Eu fiz uma live especificamente sobre séries imperdíveis, né? E Ah, aí, tá. aqui, ó. Preciso que você bota aqui na fixação do comentário o tema aí do nosso papo aqui, o pessoal está perguntando, né? Vamos lá. Mas o que é interessante, olha, a gente no bate-papo, a top one foi Breaking Bad, né? Vi todas, até vi também O Caminho, agora eu vou entrar Sim. em Better Call Saul, que é um sign-in, né, sign-off da Breaking Bad. Breaking Bad é sensacional. E eu tô vendo na HBO Go Game of Thrones, que eu nunca tinha visto, já tô na terceira temporada, né? E o pessoal que perdeu essa live que eu falei, ó, tá tudo lá. Essa live, inclusive, eu vou pedir permissão, eu vou baixar também no meu canal, né? Eu faço assim, as lives que são exclusivas do meu perfil, eu baixo no canal Pamplona. E as que eu faço no Ah, perfil meu tá. aqui, que eu sou convidado no perfil no Papeando com Pamplona, que aí eu tenho lá tudo organizadinho. Por favor, nesse início de live, então, Uhum. se apresente para o nosso público. Muitos já lhe conhecem, mas faça uma Uhum. apresentação e diga aí onde é que as pessoas podem te encontrar. Porque muitas vezes eu vou fazer isso no final, aí já vai dar 1 hora certinho Certo? e a gente não apresenta o convidado direito. Pois não. Então eu falo. Meus amigos e minhas amigas, meu nome é Rodolfo Pamplona Filho. Eu sou professor de Direito Civil, Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, Metodologia da Pesquisa, na Universidade Federal da Bahia, na Universidade de Salvador, a Unifax, na Faculdade Baiana de Direito e também coordeno os cursos de pós-graduação do SES em Direito e Processo de Trabalho e em Direito Contratual. Sou juiz do trabalho, né? Entrei no Justiça do Trabalho como servidor ainda em 1992. Estou juiz desde 1995, são 25 anos. Escrevo bastante na área, né, dogmática do direito, na parte dessas matérias de direito civil, direito do trabalho, processo de trabalho e metodologia. E também tem um lado artístico, que nem o Jordan, né? Eu canto, eu faço poesia, eu tenho um talk show, que é o Papeando com Pamplona, né? Então, a ideia aqui hoje, sou convidado aqui do nosso amigo psicoterapeuta Jordan, para bater um papo com vocês, e com ele especificamente, sobre os medos e ansiedades do mundo do trabalho, né? Porque Isso, eu não tô conseguindo digitar porque o meu celular ele deu uma travada, o pessoal está pedindo o será que o tema. convidado consegue? Eu posso colocar aqui, medos e ansiedades Eu não estou conseguindo puxar o teclado do celular. nos aspectos jurídicos e psicológicos, né? Ansiedade no Perfeito, trabalho. perfeito. Deixa eu ver se eu consigo fixar.
aspectos jurídicos e psicológicos. Aí já disseram que você consegue. Vamos ver aqui. A doutora Larissa está acompanhando. Pronto. Não, eu não consigo. Eu tô, Não consegue? Acho que só o anfitrião mesmo. Aí, no caso... Pronto, já fixei. Mas eu botei, Tá, inverti. Pronto. Fixei. Pois então, o que está acontecendo, então, Pamplona, nesse momento, ao seu ver, onde todo mundo, toda hora tem uma coisa, parece que aquela manchete de 30 segundos, tudo pode mudar, está servindo Sim. agora como nunca para a nossa vida, né? Então deve estar sendo uma loucura para você também se adaptar, ou você está, tipo assim, em paz, esperando o circo parar de pegar fogo para poder, com paz, entender tudo isso. Como é que fica? Eu estou no meio do incêndio. Uma ansiedade que dá resposta a todas essas questões novas que estão surgindo aí, né? Eu estou no meio do incêndio. Eu não estou vendo o circo pegar fogo, não. Eu estou literalmente no meio do fogo, porque na condição de juiz do trabalho, de professor e de escritor no campo das relações de trabalho, eu tenho que estar antenado com tudo o que está acontecendo. E, na verdade, nós estamos vivendo hoje um momento absolutamente inédito na história do país e do mundo. Né? Nós estamos numa guerra, o equivalente a uma guerra mundial, só que uma guerra contra um inimigo invisível, né? E que, se alguém chegasse em dezembro, naquelas profecias ou previsões do final do ano para o ano subsequente, ou alguma profecia apocalíptica de que a gente ia ficar mais de 30 dias isolado em casa, ninguém acreditaria. É algo absolutamente inédito. E dizer que sabe as respostas para todas as questões jurídicas que possam sobre isso, quem fala isso mente. Eu tenho, na verdade, um domínio total do sistema, eu conheço toda a legislação e conheço as várias visões que podem ter sobre determinadas circunstâncias. Então, a gente está difícil realmente compreender. E aí, nesse ponto, eu estou à sua disposição para esclarecer as pessoas sobre essa situação, porque realmente é algo que a ansiedade é perfeitamente natural. Por quê? Porque nesse ponto nós não sabemos o que vai acontecer. Né? As pessoas, sejam aqueles que estão em isolamento, se permitindo ou conseguindo ficar em casa, e aí nesse ponto, nessa interação com o mundo externo, pela via virtual ou pelos aplicativos de entrega de comida e de outros bens, mas aqueles que estão indo para a frente da batalha, médicos, enfermeiros, as pessoas que estão indo, ou talvez no campo dos mercados, das farmácias, das empresas de delivery. Então, a gente tem, nesse ponto, uma ansiedade, porque todo mundo tem na família alguém que esteja num desses papéis, seja na frente como médicos, na frente dos serviços ou isolado. E aí a gente fica imaginando em relação aos nossos idosos que chegam, já vivi o suficiente, quero me arriscar, vou fazer. A gente fica numa situação em que a autoridade é complicada. Então, a gente tem, na verdade, vive hoje um mundo de absolutas incertezas. E aí, em função dessas incertezas, nós vamos vivendo com a certeza de cada dia, né, para compreender o sistema. Então, até bem pouco tempo, e eu posso dizer que o campo das relações de trabalho tá de protagonista nisso, né? Porque nunca se falou tanto da disciplina jurídica das relações de trabalho, na discussão sobre teletrabalho, antecipação de férias individuais ou coletivas, banco de horas, antecipação de feriados, e aí a ideia de redução de salário com modificação de carga horária, a suspensão do contrato de trabalho, a própria noção, para quem não é empregado, mas autônomo, a própria noção do Corona Voucher, né? Esse auxílio emergencial que o governo está dando, que era de R$200, o Congresso conseguiu aumentar para 600, e que para muitas pessoas sem sombra de dúvida, a única fonte de renda nesse ponto, né? E as próprias noções de auxílios ou benefício emergencial pago pelo governo ou aquele decorrente de uma compensação tributária dos portuários, dos avulsos. Tem muita questão, muita dúvida que as pessoas ficam nesse ponto, e eu tenho esclarecido.
você já me conhece há algum tempo, então sabe que eu tenho essa tendência de querer servir. É uma máxima de Gandhi que eu incorporei à minha vida. Quem não vive para servir não serve para viver. Então, por isso, eu tenho participado dessas lives tentando ver, porque a situação é crítica. Não tem a Sim. menor dúvida. Eu Nós posso... estamos numa crise, uma crise de saúde, que gera uma crise econômica e um problema social aí conectado. Com você. Dentro disso que você já abriu, eu poderia fazer uma costura dentro do aspecto psicológico, que é uma seguinte premissa. A gente foi ensinado em caso de incêndio, sair, a não reagir a um assalto, a como proceder em caso de diversas situações, mas a gente não tem gravado no nosso sistema como reagir a um momento como esse. Então, todo mundo está tendo que aprender do zero e isso aumenta muito a ansiedade, porque seu cérebro, seu sistema não tem ideia do que é isso. É o que o Pamplona falou logo no começo. Se você fosse uma pessoa que dissesse a gente vai passar 30 dias numa quarentena, todo mundo ia dar risada de você. Né? Então, a gente se preparou para cenários de cair, explodir Nova York, de explodir o mundo, de até OVNI chegar. A gente já tinha um pouquinho de ideia o que fazer se um disco voador chegasse. Mas... ficar nesse aspecto de quarentena, jamais. Exatamente. Então isso é novo e essa novidade aumenta os níveis adrenérgicos. Sim. As pessoas ficam em hipervigilância e quanto mais hipervigilância a pessoa fica, menos raciocínio lógico ela consegue ter. Ou seja, fica todo mundo em estado de hipervigilância, precisando resolver coisas imensamente importantes. E aí? E o que é complicado nesse ponto, desse estado de hipervigilância? Um tema até que eu fiz uma live. A infoxicação ou uma infobesidade. Porque a gente fica recebendo, seja na TV, seja no WhatsApp, seja na internet em geral, uma quantidade de informações e contra-informações que as pessoas acabam entrando num grau de estresse. Você pediu até que eu falasse aqui, olha, gente. Então, se vocês quiserem, eu me acompanhe, tá lá no meu perfil no Instagram, é R Pamplona Filho, de Rodolfo Pamplona Filho, né? Você pode ver todas as lives que eu faço, tá lá disponível às 24 horas, tem os CATs. E quer ver a live, eu tô baixando no meu canal no YouTube. São 2 canais no YouTube. Maravilha. O canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Se alguém tiver alguma dificuldade para localizar, me manda uma mensagem inbox no Instagram que eu já mando para vocês. Para mim vai ser um prazer. Meu Instagram é R Pamplona Filho. Se você não achar, vê lá no card que Jordan publicou, que deve ter lá meu com certeza Instagram. Tem. Bom, tem uma primeira questão aqui que eu coloquei uma caixinha de perguntas e algumas pessoas fizeram algumas perguntas, né? Uma primeira pergunta, assim, que hoje parece que surtiu com mais força, é sobre essa... Talvez, me perdoe porque eu não domino algumas palavras que eu posso cometer algum equívoco. Uma liminar do STF sobre a questão de comparar ter Covid com um acidente de trabalho. Como é isso? Eu explico. O que é que aconteceu? Eu vou explicar, vou tentar ser o menos técnico, mas o mais preciso. Rapidinho, porque o pessoal já disse assim, peraí, então isso pode aumentar o desemprego, porque eu não vou fazer, é melhor eu pagar uma rescisão trabalhista do que pagar uma indenização por uma coisa que possa acontecer, ou até por uma morte, por uma pensão, por alguma coisa, e aí? Vai lá. O que é que aconteceu? Existe uma definição na Lei 8.203/91, que é a Lei de Benefício da Previdência Social, sobre a questão do acidente do trabalho. E, nesse ponto, há a previsão genérica lá de que é acidente do trabalho, inclusive a doença contraída no trabalho, desde que tenha um nexo de causalidade com a atividade. O que é isso? Um link, uma amarração, algo que decorra da própria atividade. A medida provisória 927, que foi a primeira medida provisória exclusivamente trabalhista, teve lá um artigo, o artigo 29, que dizia ficar doente em função do coronavírus, do Covid-19, não é acidente de trabalho, não é doença ocupacional. Essa norma, assim, peremptória de cara, ela é um absurdo. Por quê? Porque as pessoas que estão na frente de batalha, que estão como médicos, que estão como enfermeiros, enfrentando isso, podem acabar contraindo isso em função do trabalho. Perceba, a lógica da norma era, e ela não foi bem redigida,
era pensando em nós, cidadãos em geral, que podemos contrair a doença até mesmo com o entregador de pizza que entregue aqui alguma coisa. Sim, se eu tiver sim, um contato. Ou seja, essa é uma circunstância para, nesse ponto, não fazer com que todo o enquadramento de quem ficar doente seja necessariamente um acidente de trabalho ou doença ocupacional, ou a doença do trabalho, digamos assim, colocando o INSS para ter de pagar ao período do afastamento depois dos 15 dias, como acidente de trabalho, mas mais interessante, quando retorna ao posto de trabalho, não ter a estabilidade de 1 ano, que só quem tem é que acidentar no trabalho. A lógica era essa. Quando o Supremo Tribunal Federal vem e diz essa restrição geral é inconstitucional, nós voltamos à situação anterior. Qual é a situação anterior? Ora, você trabalha fazendo algum outro tipo de atividade, tem contato com o público em geral, mas seu empregador fornece todos os equipamentos de proteção individual, é determinada a observância das distâncias. Então, o indivíduo trabalha numa farmácia, alguma coisa assim. Nesse ponto, ele pode até contrair, mas precisaria demonstrar que foi especificamente por uma falha do empregador. E como que você vai provar esse nexo, como você disse assim? Exatamente. Vai ser complicado, né? Muito complicado. É uma questão pericial. Teria que ver específico. Por quê? Porque o ambiente ali não é propriamente um ambiente que necessariamente vai vir alguém com Covid, porque a pessoa pode pedir para alguém lá. Pode acontecer, claro, como qualquer ambiente. É diferente do hospital. No hospital, a pessoa já está trabalhando literalmente na frente de batalha. E nesse ponto, lá nós vamos ter uma situação em que o indivíduo está trabalhando, tratando das pessoas com Covid. É fato público e notório. Ele precisa estar com o equipamento. Então é como se a gente tivesse uma pirâmide mental de zonas de maior risco. Exatamente. Tipo, dentro de um hospital tem pessoas com Covid comprovada. Exato. Logo, estou trabalhando do lado de alguém. Porque viver é um risco. Estamos todos em risco. Agora, verificando que é uma situação de um risco acentuado, ou seja, de um risco que a maior parte dos cidadãos não teria, porque risco de pegar Covid todo mundo tem. Então, esse é um risco, em tese, compartilhado. Agora, com certeza. Numa situação de quem está se expondo ao vírus, porque está tratando das pessoas, aqui parece que há um risco maior. E aí, nesse ponto, digamos assim, o maior fundamento do Supremo Tribunal Federal. Existe uma coisa chamada responsabilidade civil objetiva, que é um risco em função da própria atividade, ou seja, um risco acentuado. E aí, nesse caso, de um risco acentuado, poderia se caracterizar uma responsabilidade objetiva. Mas perceba, é algo que vai ter que ser analisado cada caso concreto. Por quê? Porque o indivíduo que trabalha na farmácia pode pegar o Covid e pode, eventualmente, estar numa região. E perceba, a norma não foi feita para Bahia ou para Salvador. Pode estar numa determinada região em que a farmácia está instalada no bairro com maior índice de Covid, com maior disseminação. Então, ir naquele local gera um risco acentuado. Isso vai ter que ser demonstrado. Pessoal de laboratório também, né? Que deve receber as pessoas que estão lá procurando saber se tem ou não. Perfeito. Essa é a compreensão, porque aqui eu tenho que ter muito cuidado, eu sei disso, para explicar a questão da forma mais precisa, mas menos técnica, porque às vezes a gente usa uma expressão técnica e a pessoa não entende. Na verdade, é perceber o risco acentuado em relação à sociedade. Mas o empresário ele pode ficar um pouco mais tranquilo se ele segue o que as normas de saúde pedem para ele seguir? Digamos que ele tem de seguir as normas de saúde e se municiar de provas que está seguindo. É importante isso. Por quê? Porque, perceba, o processo judicial normalmente acontece posteriormente ao que o fato ocorreu. E não é simplesmente dizer,
Aí eu segui todas as regras. Como? Qual? Eu não tinha nem... Aí o indivíduo disse, eu não tinha nem álcool gel, não tinha máscara, não tinha luva. E o cara diz, eu tinha. Peraí, quem é o ônus da prova? Quem tem que provar? O empregador tem que provar, nesse aspecto, a entrega dos equipamentos. É essa, tentando usar uma linguagem mais simples, é o efeito. Então, digamos assim, na norma anterior, o empregador estava, digamos assim, mais protegido. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não é que ele tenha que entrar em desespero, mas ele vai ter que ter cuidado redobrado. Cuidado redobrado na questão da observância das regras práticas, das regras de proteção. Por quê? Porque as informações é que a gente potencialmente vai ter contaminação. Talvez era um protocolo válido, um checklist onde as pessoas... Perfeito. É como se fosse um bater-ponto, né? Um bater-ponto de equipamento de proteção, né? Isso. Talvez. Isso, a gente precisa... E perceba, Jordão, falando agora na condição de juiz do trabalho e de estudioso de trabalho mesmo. Estou nesse lugar de fala. As pessoas nunca tiveram muita consciência da importância da utilização dos equipamentos de proteção individual. Né? Eu vejo com frequência, às vezes, vou sair da coisa do Covid para conversar, por exemplo, quando eu vejo a construção civil. O indivíduo recebe lá luva, capacete, não sei o que. Aí ele diz, não quero botar o capacete porque está muito calor, ou a minha cabeça fica apertando, e tem um acidente. Perceba, é toda uma construção que a gente precisa exigir do empregador a fiscalização. Por quê? Porque no momento da infortunística, no momento do acidente, não dá para dizer, se eu tivesse feito isso. Aí tem uma questão que tem essa pergunta também, pegando aí, que é assim, e se o profissional se recusar a usar? Isso pode ser pauta de uma advertência, de uma suspensão? Se ele se recusar... Pode ser até de justa causa, meu amigo. Por quê? Porque isso é uma coisa de uma tomada de consciência individual também. Também ele bota para entrar, mas aí quando ele chega lá, o pessoal começa a ver que ele está sem o equipamento, que ele tira. Advertido na hora, e se se recusar, pode ser suspenso e, claro, reiterada a conduta, ser despedido por justa causa. Por quê? Porque o indivíduo não tem o direito, nesse ponto, de dispor do equipamento. Na verdade, ele não pode, no campo das relações de trabalho, dispor da sua saúde. Então, ele precisa efetivamente haver fiscalização e, se ele não se porta nesse momento, pode ser advertido, sim, e sancionado e seguindo determinadas ordens do empregador. Aí tem uma polêmica agora também que se diz respeito a professores, a volta à escola, né? E tem um grupo que ele fica um pouco impotente de conseguir fazer com que os seus alunos sigam as normas, que é o grupo infantil. Criança de 4 anos, de 3 anos, não vai conseguir botar uma... Não tem como. E a gente já sabe que criança é vetor. E aí o professor está lá, a assistente do professor está lá. E aí elas pegam esse coronavírus, se enquadra. Como é que a escola vai conseguir se preparar para isso, lidando com crianças que não têm no protocolo dela? Se o adulto já não está conseguindo saber como é que bota máscara, passa álcool gel, como é que a criança vai conseguir fazer isso dentro do ambiente de coleguinhas? Né? Sendo que elas estão assintomáticas na maioria das vezes e ninguém sabe se ela tem ou não aquele vírus. Esse é um dos desafios, realmente, porque não há nesse ponto, vamos dizer assim, um protocolo já estabelecido na lei do que se fazer nessas circunstâncias. Por quê? Porque a gente, na verdade, perceba, lidar com criança, lidar com outras formas de pessoas talvez menos disciplinadas ou comportadas na observância das regras de proteção. Isso, na verdade, vai ser um grande desafio. Então, a gente vai ter que verificar como é que vamos fazer isso. E, nesse ponto, o meu papel como magistrado acaba só vendo a questão depois que o problema explode. Exato. Por quê? Porque, na condição de juiz, eu vejo já depois que já estamos querendo pensar em reparação de danos. Quando a gente pensa como professor, o que eu posso dizer é um estabelecimento muito rígido com os professores e na comunicação com os pais sobre as necessidades
E nesse ponto, havendo alguém que se negue a utilizar, o professor não pode impor, nesse ponto, uma situação com violência ou algo do gênero. Então, nesse ponto, dizer, olha, infelizmente não é possível manter a classe desse jeito. Vai ser um desafio, porque Vai a ser um gente já desafio. estava acostumado com salas de aula em que você tinha, na verdade, um caos, né? Isso. 30, 40, 50 crianças. As empresas, as instituições de ensino vão ter que se moldar, compreender que isso não vai ser mais fácil. Porque muitos professores com medo de retornar, né? Ao mesmo tempo com medo de retornar e com medo de ser demitido. Então, eles ficam... A classe dos professores está em pânico, entende? Eles estão assim... com liberdade. Esse é o momento de fortalecimento da atividade sindical. Porque o sindicato atua nesse ponto, tem estabilidade, ele está ali para lutar por isso e confrontar. Porque essa é uma circunstância para se notificar. Se houver, nesse ponto, uma... Vamos pensar numa situação limite. Está se exigindo algum tipo de postura que corre um risco acentuado, denuncia imediatamente ao sindicato e ao Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque o Ministério Público do Trabalho vai na jugular. Ele já vai diretamente para tentar verificar uma possibilidade de algum tipo de termo de ajustamento de conduta, tentando verificar essas situações, mas é preciso ver que, como ele tem o papel de fiscal da lei, ele vai literalmente na jugular para tentar resolver a situação sem maiores danos. E os danos, se ocorrerem, vão para o Poder Judiciário. Aí sabendo que daqui a poucos meses, né, a gente vai ter uma chuva de processos, né? Eu não de tenho todos os níveis, de consumidor principalmente, de tudo, de viagem, de tudo. Eu mesmo tinha uma viagem marcada para a Holanda agora em agosto. Aí eu pedi para cancelar. Eles disseram que minha tarifa não é reembolsável e que eu tenho que pagar as próximas parcelas, porque senão meu nome vai para o SPC. Não pode. Tem inclusive MP sobre isso. É a medida provisória 928. A empresa era nacional ou era estrangeira? É nacional, é nacional. Empresa nacional, MP 928 para isso. Já dei a consulta aqui para você. Você tem o direito nesse ponto. O que a empresa tem é a possibilidade de fazer a remarcação nesse ponto. E aí, a devolução dos valores já pagos, aí sim, podem ir a posteriori. Isso pode acontecer. Agora, porque eles me responderam, protocolei tudo, eles me responderam com tipo um artigo dizendo que aí, tipo assim, seu presidente, o presidente aí do pessoal que colocou isso, que as empresas não precisam fazer isso e só devolvem bilhete o bilhete de embarque, que não precisa devolver. Aí eu fiquei assim. Espera um pouquinho. Não, olha, bem, claro que a recomendação perfeita é procure um advogado para lhe assistir nesse ponto. O que eu posso dizer na campo da relação de direito material é que o cancelamento da viagem, o cancelamento da hospedagem, isso já está previsto. Pode ser que, eventualmente, você tenha feito o pedido antes de sair a MP. Vou pensar numa de boa-fé. Então, isso. Sim. Mas é nesse ponto uma matéria que está... Eu, inclusive, fiz uma live sobre isso com Marcelo Timbó, que é músico do Batifum, mas foi meu aluno no mestrado, é professor, e a gente fez porque a MP 928 trata de aspectos da hotelaria, do aspecto das viagens e, especificamente, também das apresentações musicais, porque nós não temos a menor dúvida que nós estamos construindo uma nova forma de... uma nova normalidade. Estou dizendo assim, a gente não vai voltar ao normal. Nós estamos construindo um novo normal. E dentro desse novo normal, a atividade artística, que já está focada na noção das lives, na ideia de outras formas de transmissão da sua arte, e a gente tem que pensar como é que eles vão ser remunerados por isso, porque uma coisa são os grandes artistas com seus patrocínios milionários. Outra coisa são os pequenos músicos desse ponto para a transmissão da sua arte e para fazer esse lado. Então, nessa linha, querido, a gente não tem a menor dúvida que a atividade artística vai ser a última a se restabelecer em um novo parâmetro de normalidade pós-pandemia. E, nesse ponto, a MP 928
pensando que o artista, na verdade, não é o consumidor, é o prestador, foi bem cruel com eles também. Então, nesse ponto, nós temos nessa circunstância. Porque, e aí eu digo, para a sua dica, é a MP 928, procure o advogado, Perfeito. que é indispensável para a dedução desse pleito. Mais uma pergunta aqui de um seguidor aqui agora, que está perguntando, ela está falando sobre a questão da prefeitura e de algumas prefeituras, mas ela cita a Prefeitura de Salvador, né, que não está afastando as pessoas do grupo de risco das atividades de linha de frente. Né? Essa é mais uma questão política em que a gente precisa, nesse ponto, uma atuação dos sindicatos. Perceba, os sindicatos foram muito enfraquecidos no Brasil com a reforma trabalhista de 2017. E eles estão tendo uma oportunidade de retomar o seu protagonismo. E nesse ponto, por confronto. Por quê? Porque, obviamente, nesse campo, pode ter como aliado, novamente, como eu falei, o Ministério Público, nesse ponto, para verificar uma disciplina específica que faça a distinção em quem está no grupo de risco ou não. E nesse ponto também, porque perceba, eu sou servidor público. Como servidor público, eu tenho o dever de prestar esse serviço. Mas estando eu no grupo de risco, eu tenho que verificar especificamente uma forma alternativa para prestar. Por quê? Porque é perfeitamente natural que todos tenhamos medo, tenhamos ansiedade. Todos. Às vezes o indivíduo não está efetivamente no grupo de risco, mas teve lá uma doença há muito tempo atrás, asma na infância, não sei o que, e disse, eu tenho medo. Ele acha que está no grupo de risco, mas não está. Então, nesse ponto, porque, na verdade, o conceito de grupo de risco também se tornou flexível, porque nós temos mortes de jovens de pessoas sem problemas de comorbidade. Então, são situações complexas. Agora, ainda não tem uma explicação exata como isso se reverte. Né? Falando do canal novamente, confira a live que eu fiz com uma procuradora do trabalho muito atuante, que é a Rosângela Lacerda, né? Que, inclusive, hoje, ela está cada vez mais transdisciplinar, porque ela, inclusive, está terminando o curso de psicologia, né? Então, é alguém que domina nesse ponto da Universidade Federal, mas ela é professora da Universidade Federal de Direito e procuradora do trabalho. E, nesse ponto, é uma pessoa que me mostrou naquela live, justamente, botou, inclusive, lá, confira na live, todos os telefones e e-mails para fazer esse tipo de denúncia. E pode ser é importante que as pessoas se tornem ativas nessa fiscalização dessa nova normalidade, porque todo mundo vai sair dessa cheio de noia também. O trabalho para nós, psicoterapeutas, vai ser imenso. Porque as pessoas elas não vão ter relações... não vai dizer assim, como diz aquela propaganda, né? Vai a propaganda, eu não vejo a hora de acabar isso tudo para ir abraçar todo mundo. Não vai ser assim. Não vai. Você vai ficar noiado. Eu digo, uma das minhas características na condição de juiz, e é uma conduta que eu vou ter que repensar, era sempre, antes de começar a audiência, eu cumprimentava as pessoas para dizer, gente, vocês estão brigados, não interessa, mas aqui é um meio civilizado de conflito, de solução de conflitos. Nós vamos tentar resolver isso. E a minha postura de imparcialidade me impunha cumprimentar cada um. Minha sala de audiência ficava lotada, né? Porque as pessoas iam lá para aprender como fazer. Eu talvez não vá poder fazer mais isso num novo parâmetro de normalidade. Né? O primeiro-ministro lá do Reino Unido, né, o processo dele foi pelo aperto de mão, né? Isso. Ele dizia que não, eu aperto a mão e vou lavar a minha mão. E nessa ele quase foi pro lado de lá, né? Exato. Então a gente está numa circunstância, né? Eu tenho esse jeito meio o espanhol ou italianão de querer abraçar as pessoas, é algo que eu vou ter que ficar mais contido, né? Por quê? Porque realmente nós estamos aprendendo a viver num mundo pós-pandêmico e que a gente não sabe como é que vai ser isso. Então, sabe, né? ter paranoias vai ser perfeito. As pessoas não sabem nem ainda se elas ficam imunes, né? Existe uma grande discussão hoje sobre a imunidade, se quem fica... Então, significa que esse vírus ele vai ficar ainda um tempo, até que realmente a gente tenha vacinas estabelecidas e isso possa estar realmente findado, né? Mas eu acredito que isso não vai ser para agora. E acredito que as pessoas elas vão desenvolver assim, comorbidades desse processo, né?
o medo, a hipervigilância, o toque, quem já é ansioso, com toque, com limpeza, com tudo. Então, isso vai ser um trabalho Vai ser grande. um trabalho de reeducação. Reeducação. Eu vou me reeducar para saber como é que eu vou me portar na mesa de audiência. Eu já estou me reeducando do ponto de vista técnico, porque as audiências já foi autorizado retornar, mas retornar por audiência virtual. A gente vai fazer audiência por Google Meeting, né? E aí já vai ser uma outra forma de lidar com as pessoas. Porque... Um novo rapport, né? Uma nova congruência que vai ter que ser montada. E a gente vai ter que perceba, até pensando no cidadão, como isso vai ser. Como é que eu vou ouvir uma testemunha se ela nem sabia mexer direito no seu celular? Como é que ela vai transmitir essa fase? Eu não vou poder usar o WhatsApp, eu vou ter que usar o Google Meeting, que é o sistema oficial. Então, vai ter todo um processo de reeducação. E aí vou usar uma expressão de colaboração, né? De partes, advogados, testemunhas, juízes, servidores, para a gente junto tentar resolver o problema. E quando um não quiser resolver o problema, o conflito está instalado. Você acha que depois disso a gente vai ficar mais solidário ou pela cultura brasileira a gente ainda vai ficar querendo ganhar vantagem em cima do próprio momento de reinvenção? Olha, sua intuição. Jordan, eu sou um otimista, eu sou alguém que acredita na esperança, que acredita no ser humano. Mas eu não posso negar que o nosso histórico brasileiro é autoritário e egoísta. Nós vemos gestos maravilhosos de pessoas. Eu estou vendo essa coisa de ligar para o vizinho que está no grupo de risco, dizer, precisa de alguma coisa, estou à sua disposição, botar no mercado. Fazer isso é maravilhoso, isso emociona. Mas a gente tem que perceber que, na verdade, a gente tem que ficar... E aí, eu sou juiz, né? Eu tenho que ficar com vigilância redobrada. Por quê? Porque, de fato, é só imaginar quantas denúncias nós já estamos ouvindo de desvios do Corona Voucher, do auxílio emergencial. Ou seja, algo que é de R$600, pensando no cidadão que vive, precisa daquilo para comer. E as pessoas querendo fazer alguma forma de desvio de verba. A gente imaginar quanto se custou para imaginar na medida provisória 936 a questão da redução do salário, né? Porque a adoção de redução do salário com redução proporcional de jornada para tentar manter a empresa. Quanta gente que não está tendo problema, exemplo, instituições financeiras, mercados, farmácias, empresas de delivery, vão querer se valer dessa previsão para quê? Para melhorar, talvez, o seu resultado econômico. Não estou dizendo que ela esteja super bem de vida. Não, mas eu estou dizendo que não foi pensado para ela. Foi pensado para quem está para fechar. Exato. Então, perceba que quantas vezes a gente tem que trabalhar nesse ponto com acreditando nas pessoas, preservando a boa-fé, mas sempre vigilante. Se eu fecho o olho, o outro está aberto para verificar hipóteses. Porque, me permita, eu sou frasista, né? Me permita uma frase minha, não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. A gente precisa ter muito cuidado. Perfeito, perfeito. Dentro desse momento, como que fica, qual é a atualização melhor que você pode dar? Porque é uma pergunta que várias pessoas fizeram aqui sobre as domésticas. O que a gente tem de mais atual agora? Na verdade, as domésticas foram incluídas, os trabalhadores domésticos em geral, foram incluídos na previsão da MP 936. Ou seja, pode haver, sim, uma suspensão dos contratos de trabalho e pode haver, sim, uma redução de salário com redução proporcional da jornada, por acordo individual. Ou seja, a aplicação genérica e com toda a polêmica que tinha, que precisava de negociação para o sindicato, caiu. Ou seja, é possível fazer isso. Agora, o que eu estou dizendo para todo mundo que faça faça da forma bem documentada e observando os estritos limites da lei. Ou seja, vai reduzir o salário da empregada doméstica,
faça a redução proporcional do horário. Por quê? Porque se continuar mantendo o mesmo grau de atividades e complexidade que existia anteriormente, a gente vai se encontrar no seu trabalho. E eu estou dizendo para que você precisa se acautelar. E não é somente fazer, é fazer e documentar. Ou seja, você tem lá um livro de ponto, faça. Eu sei que as pessoas não têm, mas se vai se valer de uma situação que é excepcional, que é redução de salário, institua. Bote isso anotado direitinho para evitar problema. Porque perceba, as pessoas chegam, e eu digo isso com liberdade, não é fazendo piada, não. As pessoas chegam lá e dizem assim, doutor, acredite em mim. Não é que acredite ou não. Eu não posso dizer que eu acredito ou não acredito. Existe uma regra técnica chamada ônus da prova, que é quem tem que provar o quê. E se o ordinário se presume, o extraordinário se prova. Então, se havia um ordinário, que era o pagamento do salário, vai fazer a redução ou a suspensão, pode fazer. Então, pergunta, pode fazer a suspensão também, sim, pela via individual. Pode. Agora, essa suspensão, você também vai ter que fazer a comunicação à Caixa Econômica Federal nos prazos estabelecidos e na receber o benefício emergencial, o bem lá, que é a forma que o governo tem para fazer isso. Agora, só vá para isso na situação que efetivamente não é possível manter. Por quê? Porque, perceba, até pela demora do governo, né? Até por todo aspecto de burocracia. Burocracia é alguma coisa importante para garantir impessoalidade, mas não para emperrar. Sim. Então, o indivíduo vai lá fazendo. Você não faz o registro correto, não bota o documento. Perceba, para mim é surreal que em 2020 as pessoas ainda contratam empregadas domésticas e não assinam a carteira. E depois acha que é um absurdo a gente condenar para fazer o mínimo. Ou seja, então perceba, ó, partindo do pressuposto que você está cumprindo totalmente a legislação trabalhista, você pode se valer disso, tanto para redução quanto para suspensão, mas fazendo também as regras que são exigidas. Que tem, nesse ponto, fazer o contrato escrito, fazer especificamente a informação para a Caixa Econômica, dentro do prazo da lei, verificar a situação para resolver. Porque você precisa entender que direito só serve para duas coisas: preservar a paz e garantir a boa-fé. Eu sei que o indivíduo pode estar de boa-fé, mas se o indivíduo não faz a prova disso, quando cabe a ele a prova, ele vai ficar com raiva de mim, porque eu vou condenar ele nesse ponto sem ele dever. Parece que tudo que você está dizendo e nos auxiliando a compreender nesse momento tem um pressuposto por detrás, que vamos estar num momento de transição, não sabemos, não somos mais quem éramos e ainda não sabemos quem vamos ser, estamos no meio, e nesse meio, como muita coisa pode acontecer, seja correto, de um lado ou do outro. Não é? Então, se já era um pressuposto tentar ser correto, agora exagere. Seja mais correto ainda, seja mais previdente ainda, não é? Faça aquilo, seja cri-cri nesse exagero, porque a gente não sabe onde vai dar. Não é? Exatamente. Então, me parece que é para que todo mundo possa, em vez de ficar na hipervigilância só do medo da coisa, fique hipervigilante com essas coisas aí, com essas anotações, né? Com esses processos, que vai ser até uma terapia ocupacional. E você vai ficar, né? Conseguindo colocar essa energia do medo em outro lugar. Então, me parece que a gente vai precisar ser mais correto ainda dentro... É porque ninguém precisa, assim, sabe? A base, a gente não precisa ler 10 mandamentos, 5 mandamentos, 4 leis, 5 não. A gente já sabe, na base, o correto, né? Exato. As outras coisas mais complexas, consulte um advogado. Exatamente. O seu advogado e seu contador, né? Você tem que ter um bom advogado, um bom contador, um bom psicoterapeuta. Você vai, pronto. Pronto. Mas e eu digo, a importância do advogado. Isso e eu digo isso com liberdade, porque eu não sou advogado, eu sou juiz, né? Eu sou formado em direito. E a atuação do advogado é fundamental. Por quê? Porque o indivíduo, perceba, é muito simples. O indivíduo está querendo se valer de uma situação prevista em uma norma, que é uma medida provisória,
com a regulamentação de um decreto e ele não tem conhecimento técnico para isso. Então, ele está querendo mexer na vida dele e na vida dos seus empregados ou do seu empregador. Então, ele precisa de um acompanhamento técnico. Se a gente for discutir o aspecto contábil, eu preciso de um acompanhamento do contador. Se eu precisar de alguma coisa de psicoterapia, eu preciso do psicoterapeuta. Então, do lado, cada um no seu quadrado. A gente precisa, nesse ponto, de um acompanhamento técnico para não fazer besteira. Perfeito. Perfeito. Bom, a gente vai caminhando para os 50 minutos. Você quer deixar algum recado para todo mundo que está ali lhe assistindo? Você já deixou vários recados, né? Mas agora, se você quiser sair do papel de juiz e falar como o Pamplona mesmo, dar uma dica aí para o pessoal, aquilo que você, pela sua experiência, pode fazer com que as pessoas estejam menos, não é mais, menos intranquilas e entendendo a necessidade de reinvenção. Bem, meu amigo e minha amiga que está me vendo aqui no final dessa live ótima aqui com o Jordão, a gente precisa entender que nós estamos vivendo um momento absolutamente excepcional. Então, sentir medo, receio, ansiedade é perfeitamente natural, pois ninguém sabe especificamente o que virá. Então, a ansiedade diante do desconhecido é, sem sombra de dúvida, algo que é perfeitamente natural. Mas o que é que eu posso lhe dizer? Dizer que, da mesma forma que ninguém estava preparado para isso, estamos todos no mesmo barco. Nessa noção de estar no mesmo barco, a gente precisa, junto, com serenidade, com acompanhamento técnico, buscar novas soluções. Por quê? Porque o único direito verdadeiramente irrenunciável é o direito de ter esperança. E a gente tem que ter esperança, sim. Por quê? Porque é a única coisa que pode nos mover para construir um mundo diferente. Perfeito, perfeito. E eu, pegando o gancho da esperança, eu complemento com uma virtude cardinal, que seria temperança também. É a esperança segurando um pouco esse tempo, né? O tempo com a esperança, né? É um pouco passivo de algumas coisas, mas ativo de mente, tá? Talvez a gente não possa retomar, talvez vocês perguntem quando que eu vou poder voltar para um cinema. Vai ser bem complicado, você ter coragem de entrar no cinema, não é? De estar ali na apresentação máxima do TCA, naqueles ambientes. Então a gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que procurar novos prazeres, a gente vai ter que procurar oportunidade de prazer. Veja uma coisa, né? A gente fala o tempo todo esse processo assim. Nesse momento, estamos tendo o essencial. E a economia pode quebrar porque nós estamos consumindo apenas o essencial. Ou seja, para a economia não quebrar, precisamos consumir o supérfluo. Porque, entre aspas, né? Porque se a gente consumir só o superficial, as coisas quebram. Né? Então, mas isso que perceba, dentro do que ele está consumindo, a gente está passando também por um período, preciso de análise, de repensar. Isso. Né? Por quê? Porque a gente está descobrindo que, embora a gente sinta uma falta danada de poder ir num restaurante, poder ir no bar, poder sair para um shopping, a gente está aprendendo a lidar com essa ausência. Mas a gente não está abrindo mão do que é essencial na vida, que é a arte, a música, a literatura. A gente está buscando descobrir novas formas de viver aquilo que é o que nos diferencia dos outros animais. Né? Essa sensibilidade, essa reflexão e até mesmo o contato. A gente está aprendendo a fazer isolamento presencial, mas não isolamento afetivo e social. Nós estamos construindo uma nova normalidade. Não se iluda. Você não vai voltar ao normal, porque o normal já era. O normal é o passado. Nós vamos construir um novo normal. E o cérebro tem um pouco de resistência ao novo, gente, tá? Ele precisa se adaptar. Todos vocês estão em fases de luto. Morreu uma coisa, morreu aquele passado, morreu uma história. Então, o cérebro ele tem que se adaptar e tem fase de luta. A primeira fase de luta é negação. Primeiro você nega, depois você fica muito irritado, depois você fica um pouco triste. Então, tem fases.
Então fica calmo, porque seu cérebro ele tem uma questão muito bacana que se chama neuroadaptação. Você vai se adaptar de um jeito ou de outro. Você já se adaptou a coisas muito ruins na sua vida, tal como síndrome de Estocolmo, com relações perversas, com coisas que você não conseguia sair, e mesmo quando você saía daquilo que era ruim, você sentia falta. Então, esse é um momento que, em pouco tempo, tá? Bota mais uns 90 dias, a gente vai começar a ficar mais neuroadaptado e a gente vai conseguir olhar para o próximo, ter mais consciência do que está acontecendo com a gente. E fica a dica aqui maior da gente, né? Que é faça o certo nesse momento. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quem pode estar querendo se utilizar desse momento para dar uma rasteira para fazer. Então, faça as coisas certas e, como foi dito aqui, ó, anote tudo, faça questão de ter prova, porque no momento lá na frente, onde algo acontecer, é a prova que vai valer e não o você dizer confie em mim porque eu fiz certo, não é? Do the right thing. E prove que fez. Se essa live foi importante para você, essa live vai ficar 24 horas disponível. Pega lá, manda para o seu grupo de WhatsApp, dizendo, olha, teve uma live bacana lá com o Jordão, com o Pamplona, assiste. Aí essa live vai ficar 24 horas. Basta dar o meu perfil e as pessoas vão assistindo. Algumas pessoas que entraram depois perguntaram sobre a coisa do STF, do acidente de trabalho. A gente já falou no começo. Então, vai ficar gravada, vai ficar disponível durante 24 horas. Então, compartilha o que é bom. Se isso fez sentido para você, se isso aqui agregou alguma coisa, se tirou uma dúvida lá da tua mãe que está agoniada com a coisa do doméstico e com teu pai, que passa para ele, bota todo mundo para assistir, tá bom? Não seja egoísta nesse momento. Obrigado por tudo. Foi um grande prazer, viu, meu lindo? O prazer foi meu. Prazer. Exercite a empatia e a solidariedade. Vamos juntos. Na volta, a gente marca uma de fazer um rock and roll, né? Pronto, vou fazer um rock and roll. Pronto, fazer um rock and roll. It's been a long time since rock and roll. Isso aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.